Eu sou a Sara, eu sou voluntária da MPC há algum tempinho e eu estou diretamente de Portugal aqui com vocês hoje para aprendermos junto com o pastor Ricardo e a gente estava falando sobre outros assuntos que eu aproveitei enquanto vocês não chegaram. Mas vamos começar porque eu sei que hoje a gente tem uma manhã ou uma tarde cheia. Convido você a abrir a sua câmera, mostrar o seu rostinho sem batom, um pouquinho despenteado. Não, até que eu tô penteada hoje, olha, na responsabilidade de host aqui. Mas é só para nós termos o nosso convidado à vontade também, vendo aí vocês aprendendo, interagindo, escrevendo, perguntando, porque eu sou das que pergunta, viu, pastor? Não sei se essa turma pergunta, mas eu sou questionadora, porque eu acho que as perguntas movem o mundo. Mas vamos começar. Ai, a Isilda tá no meu time. Então, abre a câmera para a gente ver vocês, tá bem? Vamos começar orando porque a oração ajuda, né? Acalma a mente atordoada e nos coloca nos eixos. Amém? Vamos orar então? Ah, tá. Se vocês quiserem também colocar, escrever no chat, adoro ler, conversar. Então, às vezes o pastor está aqui no raciocínio e às vezes ele não conseguiu ver a pergunta, pode colocar que aí eu dou uma puxadinha. Combinado? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Jesus, por este sábado, obrigado por este mês. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu estar aqui neste tempo, separado para aprender, para estudar, para aprender mais do Senhor. Obrigado pela disponibilidade do pastor Ricardo, por cada pessoa que está aqui. Nos ajude, Deus, a Amém. entender, a viver a tua palavra e que a gente possa sair daqui com mais conhecimento, com mais informação, mas principalmente com o objetivo de praticar tudo que for falado aqui, Pai. Eu oro pelo pastor Ricardo, que ele venha ser iluminado pelo Senhor, para que com Amém. graça e sabedoria ele venha nos ensinar é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, vai que é Amém. tua. Amém. Amém. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês. A Eliane, ou para mim, a Nani, né? Eu acho que para a maioria de vocês talvez já a chamem assim, né? Cadê a Nani? Tá por aí. Tá ali. Oi, Nani. Aqui É muito eu, bom quadradinho. dia. Isso. Bom dia. Ela me pediu para trabalhar, conversar, né, com vocês aqui a respeito da questão das disciplinas espirituais. Então, eu quero compartilhar aqui com você uma tela. Eu quero começar lendo esse texto com você. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro. Uma das questões que a gente tem, às vezes, com essa perspectiva das disciplinas espirituais, na verdade, eu gosto de chamá-las mais, já faz um bom tempo que eu gosto mais de usar essa nomenclatura, disciplinas da graça, no lugar de disciplinas espirituais, porque uma das questões que às vezes nós temos com as disciplinas espirituais é entender essa perspectiva. As coisas não são feitas na vida da gente pela graça de Deus, então muitas vezes a gente confunde a perspectiva da graça com você não fazer nada, né? Se é a graça de Deus que está fazendo, operando, não é por obras, então a gente não tem que fazer nada, a gente só tem que desfrutar da graça. Mas olha só o que Pedro nos diz nesse texto dele. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, primeiro, pelo poder de Deus, nos foram concedidas, nos foram, não estão sendo, nos foram. Foi dado tudo, diz Pedro, tudo, não algumas coisas, mas tudo, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, primeiramente, nós precisamos entender isso, que nós recebemos de Deus, através da presença do Espírito dele em nós, tudo o que nós precisamos para que a gente realmente tenha uma vida de piedade, ou essa é uma expressão que aparece que é equivalente à ideia de santidade. Quando a Bíblia fala sobre você ter uma vida de piedade, é a mesma coisa dela estar falando de você ter uma vida santa, ok? Então, tudo que nos conduz à vida plena de Jesus e à piedade, a uma vida de santidade. Então, como eu estava falando, Pedro ele deixa claro para a gente que nós recebemos
certo? Tudo que a gente precisa para uma vida, para experimentar a vida plena de Jesus, uma vida de santidade. Como isso acontece? Ele diz: pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu, ou seja, por meio da sua glória e virtude, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Então, pelas promessas de Deus concedidas a nós, mediante a sua glória e virtude, que nos dão tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Veja, nós não temos natureza divina, mas nós participamos da natureza divina. Jesus foi o único ser humano que viveu aqui tendo natureza divina. Ele é 100% Deus, 100% homem. Então, Jesus não participou da natureza divina, Jesus tinha a natureza divina. Mas o Espírito vivendo em nós faz com que a gente participe da natureza divina que Jesus tem. É o que Pedro está explicando aqui para a gente. Então, natureza divina tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, veja, se a gente pegar essa primeira parte, a conclusão que a gente chega é: Deus já deu para a gente tudo que a gente precisa, então eu não preciso fazer mais nada. Ele me deu tudo. Ele me fez participante da natureza dele, através da presença do Espírito de glória que está em mim, etc. Então, beleza. Eu posso sentar, cruzar os braços e falar: legal, navega aí, Espírito. Só que o que Pedro diz em seguida é o seguinte: por causa disso, ou seja, porque nós já recebemos tudo que nós precisamos para a vida e piedade, para a vida e santidade, porque nós já estamos participando da natureza divina, concentrando, verso 5 eu estou, concentrando todos os seus esforços, opa, concentrando todos os seus esforços, acrescente à fé que vocês têm, veja, não é que você terá, você tem. Às vezes a pessoa diz assim: ah, eu preciso ter mais fé. Não, você não precisa ter mais fé, você tem fé. Acrescente a fé que você tem a virtude. À virtude, acrescente o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. À piedade, a perseverança. A perseverança, a piedade, desculpa, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos. Circule isso na sua Bíblia. Vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos entender o que Pedro está dizendo para a gente. Pedro está falando: olha, porque Deus nos deu tudo o que nós precisamos, já está em nós, agora cabe a nós pegarmos aquilo que está em nós e liberar, ok? De nós. Então, aquilo que Deus nos deu, nele não nos deu para ficar retido em nós. Ele nos deu para ser liberado por nós. Nós não podemos ter isso sem que Deus nos dê. Mas é nossa responsabilidade pegar o que ele nos deu e liberar, ok? Não deixar guardado, não deixar enterrado. Então você tem uma dinâmica aqui que está acontecendo numa relação intercambiável entre o que Deus faz e entre o que eu faço.
Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender isso por conta do conceito da soberania de Deus, onde a gente entende Deus é soberano, então todas as coisas são feitas do jeito que ele quer. Mas não são. Esse não é o conceito de soberania de Deus na Bíblia. Deus, ele é um ser que é soberano e na soberania dele, soberania significa governo, ok? No governo dele, ele decretou parceria. Então, desde o começo, é do coração de Deus trabalhar em parceria. Ele pode fazer tudo sozinho? Sim, ele pode. Ele quer? Não, ele não quer. A Bíblia deixa isso claro para a gente, ok? Do começo ao fim. Ele cria o ser humano para que o ser humano participe com ele. Não, veja, participe da natureza divina dele. Então, se nós estamos participando da natureza divina dele, aquilo que ele está realizando, aquilo que ele está fazendo, ele quer que nós realizemos e que nós façamos com ele. Ele quer a nossa parceria nisso. Então, é isso que Pedro está colocando aqui, inclusive no processo da nossa própria maturidade espiritual. Então, ele nos deu tudo que nós precisamos para que a gente tenha maturidade espiritual. Só que nós precisamos, eu vou usar uma palavra que às vezes as pessoas estranham um pouco, né? Mas assim, nós precisamos ativar essas coisas que ele deu para a gente, entendeu? Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Assim, quem somos nós para ativar? Nós somos aqueles que participam da natureza divina. Ele não nos criou como autômatos, nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Nós fazemos as coisas com Deus à medida que nós respondemos a Ele, livremente, em amor, em obediência. É o que Ele quer, é o melhor para a gente, mas a decisão é da gente, se nós vamos pegar isso ou não. Por isso Pedro coloca aqui, pois aquele que não tem estas coisas é cego. O que é que ele não tem? Não é as coisas que Deus não tem. Não tem essa consciência, essas coisas de entender que ele precisa pegar o que Deus deu, certo? E usar isso de uma forma ativa. Veja, ele não tem, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados, esqueceu do que Deus fez na sua vida, você nasceu de novo, você está vivendo uma vida preso apenas às circunstâncias que estão ao seu redor, esquecendo daquilo que ele depositou em você, esquecendo de que você tem agora liberdade, capacidade de acessar essas coisas, ok? Isso que Pedro está colocando aqui não é diferente disso aqui, ó. Essa é uma forma de Pedro falar exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz, que ficou tão conhecido por nós, não é? Chamado de fruto do Espírito. Então vamos lembrar lá. Paulo fala, mas o fruto do Espírito é. Veja como várias coisas que Paulo fala aqui, Pedro fala lá no texto que nós lemos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso são frutos do Espírito. O Espírito vive em mim, ele vive em você. Se nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus está vivendo em nós. É fruto do Espírito. Se ele está em nós, então todos esses frutos aí, ou esse fruto, né, que são divididos em vários gominhos, por isso que eu coloquei a imagem da uva aí, né? É um cacho com várias frutinhas, né? Mas é um cacho, ok? Eles estão em nós, certo? Eles estão em nós. É que nem questão de dons espirituais, que depois a Nani vai me convidar para dar outra aula sobre dons. Veja, dons espirituais não é, são dons do Espírito. A gente fica, que dom que eu tenho? Você tem todos os dons, o Espírito Santo vive em você, os dons são dele. A questão é quais dons ele vai fazer se manifestar através de nós. Não é quais dons nós vamos receber, nós vamos ter. Os dons são do Espírito. O Espírito vive em nós. Então, todos os dons do Espírito estão em nós, assim como todo fruto do Espírito está em nós. O ponto é, o que vai se manifestar? Os dons, Paulo diz, se manifestam como apraz ao Espírito. Ok? Ou seja, os dons que vão se manifestar são aqueles que o Espírito quiser que se manifeste. É como apraz a ele. Mas o fruto do Espírito é diferente. O fruto do Espírito tem a ver com nós interagirmos com aquilo que ele depositou em nós. Ok?
E aí, o que eu quero compartilhar com você vai ser construído em cima dessa ideia do fruto do Espírito, ok? Em relação às disciplinas espirituais, ou seja, eu vou tentar mostrar para você como algumas disciplinas espirituais elas interagem de forma mais objetiva com um grupo desse fruto de espírito, do espírito, para que ele se manifeste, ok? E aí, eu não quero entrar em muita polêmica aqui teológica, né? Mas então eu vou te pedir licença caso você pense diferente de mim, mas para isso, eu entendo o ser humano assim como Paulo coloca aqui, ó. Opa, já vou lá. Aqui eu estou falando, disciplinas espirituais são os recursos, então, da graça de Deus para que aquilo que já recebemos seja manifestado através de nós. É o que eu acabei de explicar aqui, ok? Então, para isso, para mostrar como isso acontece, eu entendo o ser humano assim, ó, 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo fala assim, que o próprio Deus da paz, ele está dando uma bênção, certo? Sobre a igreja. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. O que que significa santificar inteiramente? Ele diz que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu entendo, a partir desse texto do apóstolo Paulo, e tem outros, mas eu quero usar esse aqui, que o ser humano, nós, seres humanos, nós somos constituídos por essas três partes, ok? Assim como Deus, ele é uma comunidade, né, relacional. Ele é um ser, certo? Composto de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Os três são Deus. Nós, seres humanos, somos seres humanos na interação dessas três coisas: espírito, alma e corpo. Ok? Não é assim, você tem espírito, você tem alma e você tem corpo. Não, você é espírito, alma e corpo. Isso é o ser humano. Por isso, quando a gente morre e a gente vai para o céu, a gente ainda não está desfrutando da plenitude. Ok? Por quê? Porque a gente ainda não tem o corpo. Você só desfruta da totalidade se você tiver na sua totalidade. É por isso que hoje aqui a gente está no reino, mas a gente ainda não desfruta da plenitude do reino. Por quê? Porque o nosso corpo ainda não foi glorificado. Ok? Então, Paulo está dizendo aqui para a gente que o ser humano ele é espírito, alma e corpo. E ele diz para a gente que o fruto do espírito, certo, nos foi dado, então, para que nós sejamos santificados inteiramente. Isso me faz pensar da seguinte maneira: você tem um grupo de disciplinas espirituais que, quando você pratica essas disciplinas, o que elas fazem é afetar a liberação do fruto, de características do fruto do espírito que amadurecem o seu espírito, ok? O seu espírito. O seu espírito é a parte que estava morta. Nós estamos tudo mortos, certo? Nós estamos mortos, nossos delitos e pecados, ok? Inteiramente morto. Mas o nosso espírito é a parte que estava morta, que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, é ressuscitada. Então nós estávamos mortos, nós nascemos de novo. O que que nasceu de novo? O nosso espírito nasceu de novo. Nosso espírito estava morto e ele nasceu de novo, ok? O nosso corpo vai ainda ser glorificado. Nós estamos esperando um novo nascimento do nosso corpo. Nós ainda habitamos num corpo que é limitado, mas o nosso espírito foi vivificado. Ele recebeu o sopro do Espírito de Deus de novo. Quando a Bíblia fala que o Espírito vive em nós, o lugar que o Espírito vive em nós, plenamente, é no nosso espírito, ok? E ele se mistura lá. Então, o Espírito Santo está vivendo 100% no nosso espírito. Nosso espírito está 100% influenciado por ele. Agora, o nosso espírito, ele é amadurecido, ele cresce, ok? Na estatura de Cristo. Como isso acontece? De novo, isso acontece através de uma interação da nossa parte. Não é automático. Então, as disciplinas espirituais, elas servem para ativar, ok? Essas realidades que Deus colocou dentro da gente. Então, eu estou propondo aqui algumas disciplinas espirituais que eu entendo, ou disciplinas da graça, que eu entendo que servem
para o fortalecimento, o amadurecimento, a liberação do fruto do Espírito no que tange as realidades do nosso espírito. Então, que disciplinas são essas? Oração é uma delas. Quando a gente ora, a gente está trabalhando em parceria com Deus, antes de mais nada, para uma mudança e uma transformação do nosso próprio ser, ok? Uma, um alinhamento entre as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas expectativas com os desejos, as vontades, as expectativas do Espírito Santo de Deus que vive em nós. Uma outra disciplina aqui, vou ver meu tempo aqui para eu não me perder, né? Uma outra disciplina aqui é a disciplina da palavra. Eu coloquei meditação na palavra. Não é apenas leitura da palavra. Ler a Bíblia é bom, ok? Quando a gente lida com a Bíblia ela é uma ferramenta de Deus para a vida da gente que tem, na nossa interação com ela, tanto uma dimensão de você ter um conhecimento mais amplo, no sentido de amplitude mesmo das escrituras, de conhecimento, ok? Como também de um conhecimento mais profundo. Um conhecimento mais amplo não é a mesma coisa que um conhecimento mais profundo. Um conhecimento mais amplo das escrituras significa você ter um tema, um assunto, alguma coisa das escrituras que você acessa através da sua reflexão, através do seu estudo, que é amplo, que aí você, tipo, eu quero entender mais sobre o reino de Deus, eu quero entender mais sobre a graça, sobre. E aí eu estudo isso nas escrituras. Estudar as escrituras é importante, ok? Não é errado, é importante estudar as escrituras. Mas o modo estudo, ele funciona apenas na nossa mente, ativando a nossa mente, ok? Mais profundo é quando nós meditamos, é quando nós pegamos, então, às vezes, uma parte, um texto, ou um tema, um assunto, e aquilo fica conosco, aquilo fica ruminando, certo? Na mente da gente, na cabeça da gente, né? Aquilo fica te acompanhando, certo? Por algum tempo. Então, meditar nas escrituras, estudar as escrituras é importante, e meditar nas escrituras é essencial, ok? Se a gente ficar só no nível do estudo, a gente somente acessa aquilo que a nossa mente é capaz de compreender. Mas se a gente toma o que a gente está estudando e a gente se detém em alguma coisa que o Espírito destacou para a gente e a gente medita naquilo, então a gente tem um acesso mais profundo. Nós temos o que eu chamo assim, porque a Bíblia chama assim, de nós temos acesso a uma revelação, certo? Então, meditar nas escrituras é super importante. Outra disciplina dentro dessas disciplinas para o nosso espírito seria, então, a adoração comunitária. Veja, eu não estou colocando aqui adoração apenas. A adoração pessoal, para mim, está lá na oração. Quando você ora, você intercede, você adora, você, né, é, suplica, lamenta e etc. Pessoalmente. Aqui é a adoração comunitária, é você fazer parte de um grupo de cristãos, você estar na igreja, certo? E você está adorando junto com outros cristãos. Isso ativa, é uma disciplina espiritual que ativa o seu espírito. E a última que eu coloco aqui é a contemplação e o silêncio. Para mim, essas duas últimas, elas são do grupo que eu coloquei aqui, não que as outras sejam fáceis, né? Mas elas são as mais desafiadoras. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde nós lidamos com duas situações muito difíceis. A primeira é para isso, a primeira é a pressa. A gente vive num mundo apressado e você não tem condição de contemplar com pressa, ok? Mas assim, tudo no nosso mundo hoje é para ontem.
E depois que inventaram esse negocinho aqui, ó, piorou. E depois que nesse negocinho aqui colocaram um tal de WhatsApp, ficou pior ainda. Porque assim, as pessoas escrevem para você e acham que você tem que responder imediatamente. Então, o nosso mundo é um mundo que vive acelerado. E contemplação requer da gente desaceleração, ok? Para você contemplar, você precisa desacelerar a correria da vida, as demandas da agenda e etc. E o segundo desafio é do volume de informação que a gente tem, que é o do silêncio. Então, a gente vive num mundo acelerado e num mundo onde nós temos tantas informações chegando que a nossa mente ela, ela tende a ser seletiva, né? Ela começa a excluir, né, algumas coisas e também começa a se produzir uma nova forma de tentar acessar conteúdos. Como esses conteúdos, essas informações, né, elas são num volume muito grande, o que que tem acontecido com a gente? A nossa mente tem aprendido, tem aprendido, tem sido treinada, né, a não fixar-se em algo, né? A gente muda. Então, veja, vamos, Instagram, né? Os stories, né? Eles são curtos, eles são rápidos, né? E aí você passa aquilo rapidamente, e você sai de um e já tem informação de outro, né? Os vídeos, eles vão se tornando cada vez mais curtos, cada vez menores, certo? Porque você tem muita informação para receber, aí você sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. E a gente, sem perceber, a gente começa a entrar nessa cultura, que é acelerada e que tem um volume de informação chegando para a gente que não nos dá condições de aprofundarmos em nada daquilo que a gente está recebendo. Então, nós vivemos num ambiente de barulho, nós somos de silêncio. E eu estou usando esse exemplo das informações, porque quando eu falo em silêncio aqui, eu não estou falando apenas no silêncio externo. Você pode, na verdade, estar num ambiente muito barulhento, externamente, e estar em silêncio. O problema nosso hoje é conseguir silenciar a nossa mente, certo? Dessa quantidade de informações que a gente recebe. Então, a gente fica o tempo todo, né, com ideias passando na cabeça da gente. Essas duas disciplinas, então, elas são disciplinas super importantes, elas são desafiadoras, e elas são essenciais, por quê? Porque tanto a contemplação quanto o silêncio, elas são, na verdade, necessárias para o aprofundamento da disciplina da oração e para o aprofundamento da disciplina da meditação na palavra de Deus. Ok? Veja, até mesmo a adoração comunitária é um negócio interessante. A gente vive nesse inserido dentro desse contexto, né, do como eu falei, né, da acelerado, né, e de muita informação. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram essa experiência, né? Mas assim, que quando a gente está reunido adorando, parece que quando para a música, você não terminou ainda a adoração, né? Mas para aquele momento da música que está sendo tocada e não entra outra, a gente fica meio assim, sem saber o que fazer. Já perceberam isso? Então, algumas pessoas, às vezes, para fazer isso, falam alguma coisa. A gente não sabe lidar com silêncio na adoração comunitária, né? E a gente deveria saber. Eu sou de uma geração que você tinha o que o pessoal chamava de oração silenciosa. Agora vamos fazer uma oração silenciosa, tem que ficar todo mundo quieto. Nós não sabemos isso. Eu não sei, eu mesmo falo pela minha própria igreja lá, eu não sei quanto tempo faz que a gente não tem uma oração silenciosa. Ok? E às vezes isso acontece no contexto da adoração, né? Você está tendo a canção e tal, e de repente a presença de Deus invade aquele lugar de uma forma tão assim, que você fica sem palavra, e
E a resposta que a gente tinha que dar era ficar quieto mesmo, ficar em silêncio. Por causa Mas a gente não sabe, a gente fica desconfortável, a gente não sabe o que fazer. O cara lá da música vai falar alguma coisa, ou então alguém vai tocar um violão. Meu, quando tudo que você tinha que fazer era ficar quieto. Então, o ponto que eu quero pegar aqui é, quando você pratica essas disciplinas, as esferas do fruto do Espírito que vão ser amadurecidas e vão ser liberadas na sua vida são aquelas primeiras três: amor, alegria e paz. Okay? Quando a gente pratica essas disciplinas, essas três características do fruto do Espírito, elas são amadurecidas na nossa vida: amor, alegria e paz. E elas são liberadas através de nós. Se você não pratica, você não tem uma vida consistente de oração, você não tem uma vida consistente de meditação na palavra, de adoração comunitária, de contemplação, de silêncio, amor, alegria e paz são coisas que estão na sua vida, entende? Mas elas não estão amadurecendo ao ponto de se manifestarem através de você. Não é que você tem que fazer essas coisas para você ter amor, alegria e paz. Não. Lembra de Pedro, nós recebemos. Você tem. O que está acontecendo é, isso que você tem não está amadurecendo a ponto de se manifestar através da sua vida. Ok? A Nani está com. Você levantou a mão aí, Nani? Quero Para falar, mim está aparecendo isso. sim, quero falar rapidinho. Quando você fala em Sim? adoração comunitária, para mim também é uma coisa que é desafiadora, eu não sei se é só comigo, porque eu fico muito distraída na igreja. Quando a gente chega para adorar juntos, acho que vai tanta energia para ficar observando as pessoas chegando, a roupa que as pessoas estão usando, e encontra, e a gente se cumprimenta. Tem uma coisa da comunhão, mas tem uma coisa muito forte da distração também. Então, para mim é um Uhum. esforço muito grande vivenciar esse tempo de adoração comunitária, de me sentir um com a minha família na fé e entrar numa sintonia de que estamos juntos adorando o Senhor, essa conexão com o Deus invisível fica desafiadora, porque essa realidade das pessoas e a movimentação das pessoas às vezes é muito mais difícil para mim adorar na igreja do que adorar sozinha em casa, Sozinho. Sim. porque é um fator de distração assim, imenso. O próprio povo, a Uhum. própria igreja. Então, porque a nossa mente ela é uma mente agitada, uma mente distraída, uma mente desfocada. Para você entrar nessa atmosfera de adoração comunitária, eu penso que também é um desafio. A gente é um fator de distração mútua. É verdade. Veja, é interessante, né, isso, porque algumas coisas que elas são praticadas, né, é, ao longo da história, e que a gente começou, infelizmente, né, às vezes ter uma visão distorcida, a gente começa a perceber a validade, né, o porquê que era aquilo, né, por que que aquilo era feito do jeito que era feito, né. Então, se a gente prestar atenção, eu vou dar alguns exemplos aqui, por favor, ninguém fique escandalizado, tá? Eu não estou dizendo que você precisa fazer, né? Nada disso. São só exemplos para mostrar que tem um sentido, ok? Por exemplo, vitrais. Os vitrais das igrejas antigas, né? Das igrejas históricas, daquelas primeiras, né? Igrejas, das catedrais, né? Elas fazem o que, os vitrais, os mosaicos, né? Contam a história do evangelho, certo? É isso que você vê. Então, essas igrejas, qual era o objetivo? Quando você chegava nesse ambiente, esses vitrais chamavam a sua atenção, certo? Você fixava o seu olhar para a história já do Evangelho. Você já estava sendo convidado visualmente a entrar numa outra realidade, a sair daquele, né, do cotidiano, daquela correria, e entrar numa outra. Esse era o objetivo, certo? Não era idolatria, o objetivo não era esse. O objetivo era contribuir com a contemplação, ok? A mesma coisa diz respeito às velas, né? Você tinha as velas no ambiente, nesses ambientes, geralmente o ambiente ele era mais escuro, e você tinha as velas porque a vela chamava o fogo, né? Chamava a sua atenção, certo? Para ali. O incenso, né? O cheiro.
Você entrar naquele ambiente, você ter um cheiro específico, né? Te convidava a lembrança, opa, eu estou aqui numa outra dimensão. Então, de novo, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer essas coisas tem que ter na sua igreja, eu só estou mostrando assim, havia uma série de recursos, né, que eram utilizados nesse, nesse lugar de adoração justamente para fazer com que as pessoas, quando elas chegassem ali, elas se lembrassem, né, do que é que elas foram fazer ali, né, o que é que elas estão fazendo, né, naquele lugar, né, que embora a comunhão, né, e etc, uns com os outros seja importante, relevante, naquele momento, o que se está tendo é uma comunhão da noiva com o noivo, certo? Não é da noiva com a noiva, é a noiva com o noivo. A noiva está voltada completamente a atenção dela para o noivo, e o noivo está com a atenção dele, né, voltada completamente para a noiva. Então, eu concordo com a sua colocação, né, que muitas vezes a gente realmente, o jeito, né, da gente ser igreja hoje, tem um outro lado que é muito bom, é favorável e tal, mas tem um lado que contribui e tem um lado que descontribui, né? Contribui por um objetivo e descontribui por outro. A gente tem que se perguntar qual é o objetivo do culto, né? E aí a gente precisaria trabalhar focado nessa direção, né? É, ok, tem outra pessoa aqui com a mão levantada. Pastor, sou eu, a Sara. Eu queria É também você. acrescentar uma iniciativa que foi a primeira vez que eu vi em igreja, que é a minha igreja batista aqui de Portugal. E eu acho interessante também porque a MPC ela é interdenominacional. Então, uma das coisas que eu aprendi desde adolescente ali é a lidar com essas diferenças das nossas igrejas também, porque eu já fui de igreja tradicional, mas também já fui de igrejas mais contemporâneas, então a gente vai aprendendo a entender essas diferenças. Então, uma tem a luz apagada, e aí a outra não tem, e aí entender também o que que a gente prefere mais, porque eu acho que tudo tem um ponto positivo e negativo. Mas aqui em Portugal, o que eu achei estranho no início, mas hoje eu gosto, tem o prelúdio e pós-lúdio, que eu nunca tinha ouvido falar disso. E é muito engraçado, porque quando começa o culto, aí vem a pessoa tocando lá no E olha que nossa igreja não é tradicional, a gente aluga um auditório. Então, tipo assim, é um lugar frio, literalmente, ele é frio, não tem nada de aconchegante. E aí, todo mundo lá, e aí fica aquele pianinho tocando, e aí eu ficava tipo, ai, gente, pra que isso? Tipo assim, e hoje eu gosto do tipo, ah, então tá bom, olha, em meio ao caos, deixa acalmar minha mente, Deus, cheguei, tá? Cheguei na igreja, obrigada, nossa, obrigada por Deus. Tipo assim, aí você acalma a sua mente, e quando termina o culto, tem um pós-lúdio, que é a mesma coisa. Então, às vezes, é aquele momento que o nosso culto acaba quase 1 da tarde. Então, a fome tá batendo, mas é aquele momento que eu não saio correndo, porque eu internalizo, eu penso no que foi falado. Então, a palavra foi sobre isso. Então, tá, Deus, obrigado por isso, me ajuda a acalmar minha mente. Então, nós falamos aqui, eu não sei se você está acompanhando no chat, mas muita gente falou sobre esse desafio da contemplação e do silêncio em meio ao mundo que a gente vive. Eu perguntei aqui para essa galera que eles fazem, se eles vão para algum lugar especial. Então, tem gente que falou que vai para a natureza, para a praia, e que tem conversado sobre isso na igreja, né? Porque é um desafio de todo mundo. Então, eu achei legal, porque é uma coisa que possivelmente todo mundo já sabe. Você sabe que, assim, eu já conhecia essas disciplinas, mas é uma coisa que você precisa se relembrar a cada dia, porque é o básico bem feito, né? Então, às vezes, a gente se acha cristão por tanto tempo, tão experiente, tão expert no assunto, mas se a gente for avaliar isso aqui na nossa vida, é impossível que a gente esteja 100%. Então, é sobre isso, né? Uhum, uhum. Sim, exato. A prática, por exemplo, quer ver? Se você é uma pessoa que tende a se dispersar muito na oração, você está orando, dispersa sua mente, né, toda hora. Experimenta comprar uma dessas velhinhas assim, ó, de cheiro, botar na mesa e acender a vela. E olha para a chama. E ora olhando para a chama. Você vai ver como você vai dispersar bem menos. Você vai ter. Isso é esoterismo. Não é esoterismo, gente. Não é esoterismo.
A gente tem que parar com esse negócio de dar para o diabo aquilo que é nosso, certo? O diabo não cria nada, ele imita. Então, quem praticava essas coisas, quem usava essas coisas, certo? Eram os judeus primeiro, e depois os cristãos, né? E aí a nova era, não sei, começou a usar. E aí a gente começa a falar, não, isso é do diabo, isso é esoterismo. Não é, isso é uma prática, certo? Outra questão da contemplação, que é uma boa, que eu não sei, eu não consigo acompanhar o chat aqui, ok? Porque senão eu não. Mas isso é muito bom, veja, isso é uma colocação que Jesus faz, né? Jesus fala assim: você está ansioso? Você está ansioso? Vai dar uma voltinha no campo, olha lá os pássaros, né? Olha os lírios. Veja, contemplar a natureza te faz lembrar que o Deus que cuida de tudo isso é o seu pai, certo? É o seu pai. Então, sim, às vezes é muito legal sair do seu quarto, sair do seu escritório, sair, né? E ir na praça. Vai lá na praça, no jardim, né? Vai ler a Bíblia no jardim, na praça. Eu, por muito tempo, aqui na cidade que eu moro, tem um mosteiro beneditino. Por muitos anos, toda segunda-feira, eu passava o meu dia inteirinho. Eu jejuava e passava o meu dia inteirinho nesse mosteiro. Eu ia lá, é, na verdade, não no mosteiro, porque ele tem um mosteiro e uma casa de retiro, né? Eu gostava mais de ir na casa de retiro, dos jardins, né? Bonitos, tal. Eu ia, chegava lá 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, saía de lá 4 horas da tarde. Passava o dia todo lá, orando, no meio da natureza, lendo as escrituras, em silêncio, um lugar silencioso, né? Fiz isso por muitos anos. E aí depois, infelizmente, né, até os beneditinos se renderam, eles acabaram transformando esse negócio numa coisa mais comercial, né? Criou-se um restaurante lá e tal, aí acabou o sossego, né? Também acabou, antes eu ia, não precisava identificar, era aberto, você entrava, né? Agora, porque tem restaurante no negócio, aí já tem o cara lá que fica na porta, quer saber por que que você vai, então não fui mais. Mas eu fiz isso por muitos anos, por muitos anos. Fiquei muito amigo do monge que cuidava de lá, né, o Dom Oswaldo, até fui informado, infelizmente, que essa sexta-feira da paixão que passou, ele faleceu, fiquei sabendo isso ontem apenas, né, mas um homem de Deus, uma pessoa muito querida, muito cheio de Deus, muito cheio de Deus. Eu aprendi muito com os beneditinos sobre contemplação e sobre silêncio, muito e da seriedade deles com as escrituras, né? Não sei quantos aqui são conhecedores, né, de ordens monásticas, né? Mas os beneditinos é uma ordem monástica de contemplação e estudo das escrituras, né? Então eles produzem muito material bíblico, né? Mas sempre dentro dessa dimensão da contemplação, né? De Deus, né? E etc. Né? Eu costumo brincar que se eu não fosse cristão protestante, né? Numa outra condição, eu seria beneditino. Porque tem muito a ver comigo, assim, estudo, né? Estudo das escrituras, né? E contemplação. Mas, bom, é importante, tá? E quando você praticar isso, saiba que o fruto do Espírito que está sendo amadurecido é amor, alegria e paz, certo? O próximo grupo é um grupo que tem a ver com disciplinas que a gente pratica para o amadurecimento do fruto do Espírito em relação à nossa alma. São disciplinas para a alma. O que que é a alma? A alma é a nossa parte, a parte do nosso ser que tem a ver com as nossas emoções, certo? Com os nossos desejos, tá certo? Isso é a alma, ok? Isso é a alma. Então, ela está relacionado a essa parte das emoções, dos desejos que a gente tem. Por isso que quando a gente nasce de novo, o nosso espírito ele é 100% santificado,
Mas a nossa alma está num processo de santificação, certo? Por quê? Porque a nossa alma, ela está influenciada ainda pelos pensamentos, pelos desejos, os padrões que a gente tinha da nossa antiga vida. Então, pensa, por exemplo, como Israel lá no Egito, né? Deus tira Israel do Egito. Eles eram escravos, Deus tirou eles do Egito. Quando Deus tira eles do Egito, eles deixam de ser escravos, imediatamente, eles não são mais escravos. Mas aí Deus precisa de todo um processo para tirar o Egito de dentro deles, né? O padrão da vida que eles, por 430 anos, foram aprendendo de geração a geração viver lá no Egito. Então Deus dá os 10 mandamentos, ele dá a lei, ele ensina todo aquele processo relacionado, né, à adoração e etc. O que que Deus está fazendo? Ele está santificando o povo, certo? O povo já não é mais escravo, ele já tem uma nova identidade, ele é livre, mas agora ele precisa aprender a viver como gente livre. É a mesma coisa, gente. Nós nascemos de novo, certo? Você é santo, você é filho amado, você é um filho da obediência. Tudo isso as Escrituras dizem que você já é. 1 Pedro, foi dado a você tudo que é necessário. Só que você precisa aprender agora a desfrutar disso, a usar isso, certo? E isso, boa parte disso passa por um padrão de mudança na nossa alma, certo? Nos nossos desejos, sentimentos, anseios, e tudo isso está ligado aos nossos pensamentos, ok? A como o padrão que nós temos de pensar. Por isso, Paulo fala para a gente, em Romanos 12:2, que a gente precisa ser renovado na nossa mente, ok? Não se conformar com o padrão desse mundo, mas deixar-nos ser renovados na nossa mente. A nossa mente precisa começar a pensar com a mente de Cristo, que nos foi dado. Então, as disciplinas para a alma, certo? Que muda, amadurece, transforma, né? Afeta as realidades da nossa alma, são o serviço, certo? A adoração comunitária, de novo, veja, lá na anterior, a adoração comunitária estava, meu foco estava em Deus, certo? Mas a adoração comunitária, já já eu vou explicar por quê. A generosidade e simplicidade e a oração de súplica e cura. Então, essas disciplinas, quando você pratica essas coisas, as esferas do fruto do Espírito que são amadurecidas e liberadas através da gente é a amabilidade, bondade e fidelidade. Certo? Amabilidade, bondade e fidelidade. Veja, eles são parte do fruto do Espírito. Mas perceba que esse fruto, essa parte do fruto do Espírito, ela está relacionada à Tá dimensão aqui, rapidinho, vem horizontal. cá. Percebe Vem isso? cá. Amabilidade, bondade, fidelidade. Então, quando você vive num mundo inserido com um conceito, né, de que as coisas precisam ser feitas do seu jeito, para o seu agrado, ok? E Jesus nos convida a uma vida de serviço. Servir significa viver a nossa vida em função do outro, tá certo? Isso é servir. Servir é você viver a sua vida em função do outro. A nossa cultura não vê o serviço como algo, como eu posso colocar, não, ele é necessário, tá certo? Mas assim, a cultura vê as pessoas que servem como, na verdade, pessoas inferiores, ok? Há uma necessidade do serviço, mas na cabeça da gente, na nossa cultura, você ser uma pessoa influente, etc., significa você não servir os outros. Então, serviço, ministérios, né? Você fazer as coisas pelas pessoas, elas é uma ação que você realiza, uma disciplina, né, que você realiza, que vai liberar
certo? Essa realidade da amabilidade, da bondade, da fidelidade através de você. Adoração comunitária. Por que que eu coloco ela aqui também na dimensão de ser uma disciplina não apenas para o nosso espírito, mas também para a nossa alma? Porque na adoração comunitária, você se deixa conduzir, se deixa liderar, ok? Você participa de uma realidade que, pelo menos deveria ser assim, né? Que não é feita para o seu agrado, tá certo? Então, você pode gostar mais de uma música X, mas tocou a música Y, tá certo? E você está interagindo, pelo menos deveria estar, interagindo com aquela música Y que você não gosta tanto, que não é tanto do seu estilo, que não é entende, o que te agrada, né? E isso é uma disciplina para a sua alma. Você está é uma disciplina que está corrigindo essa ideia de que as coisas giram em torno de você, o seu egocentrismo, entende? O seu, né? Sabe esse negócio? Ah, o culto hoje não foi muito bom. Quando a gente fala que o culto não foi muito bom, é porque não agradou a nossa alma. O culto ele é sempre bom para o espírito. O seu espírito sempre sai do culto cheio, pleno, mas nem sempre a sua alma sai. Né? Então, quando você sai com essa sensação, ah, o culto hoje não foi muito bom, ah, a mensagem não foi. Isso tem a ver com a sua alma, entende? Tem os seus desejos, seus sentimentos, né? Ah, hoje teve as músicas que não me arrepiou, entendeu? Não é, então não foi assim, né? Muito bom, né? Ah, hoje, sei lá, teve as músicas, eu gosto das músicas agitadas, que a gente bate palma, pula, tal, né? Hoje não teve, entendeu? Ah, então hoje o culto não foi muito bom. Não, o culto sempre é bom, ok? Porque, primeiro porque o culto é para Deus, né? Não é para você, tá bom? Não é para mim. Nós estamos servindo nesse momento também ao Senhor. E nós estamos servindo uns aos outros, né? Generosidade e simplicidade. Por que que eu coloco isso junto? Muito da nossa falta de generosidade é porque nós temos uma vida muito complexa. Não é porque a gente não tem recurso. É porque nós somos atraídos por um materialismo exacerbado e a gente acaba entrando nessa noia de que a gente precisa ter tudo que o Shopee diz que a gente tem que ter, hein? Tudo que, né? E aí a gente não tem mesmo recurso. Mas não é porque você não tem recurso para ser generoso, é porque, na verdade, você não tem simplicidade de vida. Então, nós precisamos aprender a simplificar a nossa vida, ok? Quando eu falo simplificar, eu estou falando de coisas, tá bom? A gente precisa aprender a ter menos, a gente não precisa ter tudo que a gente tem, a gente não precisa ter tudo que os nossos amigos têm, né? Gente, isso é sutil demais, tá? Eu me relaciono com... Pastor é terrível nisso aí, né? Você se relaciona com um grupo de pessoas, daqui a pouco o cara está com um laptop novo e você ainda está com de 7 anos atrás. Aí você já começa a ficar, puxa, eu preciso comprar um laptop novo. Puxa, eu preciso... Não é porque o seu laptop está ruim, não. É porque os outros têm. Entende? E você não tem. Né? E você sem perceber. Mas isso não é só do pastor, não. É todo mundo, tá certo? Esse é o nosso mundo, a nossa sociedade. Então você não precisa. Ah, às vezes você vai endividar porque você precisa ter um carro do... Não, às vezes o seu carro precisa ser trocado, mas às vezes ele não precisa ser trocado. E você vai se complicar, certo? E aí isso vai afetar o quê? A sua generosidade, certo? Não é porque você não tenha, é porque, na verdade, você complicou a sua vida. Então, a gente precisa ter vidas simples. Vou outro ponto, estão preparados? Você precisa simplificar a sua agenda, ok? Para você ter tempo para ser amável com as pessoas, você não pode estar estressado. E às vezes a sua agenda te estressa. E a sua falta de amabilidade não é porque você não tem amabilidade, é porque ela não está fluindo de você, porque você está estressado com a sua agenda. Então, você precisa simplificar a sua agenda.
Você precisa aprender a falar não. Você precisa começar a olhar e falar: realmente isso é necessário, eu preciso de fato fazer isso. Eu tenho realmente que estar comprometido com esse negócio aqui, ok? Simplifique a sua vida. Essas disciplinas, embora eu tenha dividido elas aqui, deixa eu até falar isso já, né? Eu ia falar mais no final, mas eu vou falar já. Embora elas estejam divididas, elas estão divididas apenas por uma questão didática, ok? Lembre-se que nós somos um ser integral, espírito, alma e corpo. Então, de certa forma, essas disciplinas, elas afetam essas aqui, por exemplo, a alma, mas elas também interagem diretamente com a perspectiva do espírito, ok? E também do seu corpo. Então, por exemplo, às vezes você está precisando de uma disciplina para o corpo, que é exercício, e você não está conseguindo fazer, porque você está com a sua vida muito complexa. Você precisa simplificar a sua vida nos seus compromissos, né, para você cuidar de uma outra área, tá certo? Generosidade, vou falar um pouco mais da disciplina da generosidade. Quando a gente fala em generosidade, na maioria das vezes a gente pensa em dinheiro e a gente pensa em contribuição. Mas generosidade não tem a ver só com isso, ok? Generosidade certamente passa pela questão do dinheiro e etc. Mas generosidade também tem a ver, por exemplo, com o nosso tempo, ok? Você precisa ser generoso com o seu tempo em relação a pessoas, certo? Você abrir espaço para você se relacionar com os outros, ok? Para você cumprir com a sua palavra, fidelidade para com outras pessoas, fazem parte de uma vida de generosidade. Generosidade também passa, por exemplo, com a maneira que você usa a sua casa, né? A sua casa é aberta para as pessoas, para receber pessoas, para estar com pessoas, ok? Isso tem a ver com generosidade, né? Às vezes a gente pensa em generosidade só, fui generoso, dei uma oferta lá, né? Não, não é, generosidade não é só oferta. Generosidade é como a gente usa o nosso tempo, é como a gente usa as nossas coisas, é como a gente usa a nossa casa, ok? E aí, eu quero lembrar você que o princípio da generosidade, ela, ou da manifestação, né, desse fruto do Espírito, que é a amabilidade, bondade e fidelidade, ele precisa começar dentro do nosso círculo menor de relacionamento, ok? Ou seja, a nossa própria casa, a nossa própria família. Às vezes a gente quer ser generoso com pessoas de fora e a gente não é generoso com os de dentro, ok? Eu não tenho tempo para poder sentar um pouco com meu filho e escutá-lo, mas eu tenho tempo para fazer a mentoria com o obreiro X ou Y. Então, não estou dizendo que não é para fazer a mentoria com o obreiro X ou Y, eu estou dizendo que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente é muito generoso, a gente tem uma agenda muito aberta para pessoas de fora e a gente é pouco generoso para com as de dentro, ok? Então tome cuidado com isso. Oração de súplica e cura. Veja, quando a Bíblia fala de súplica, qual é a diferença entre súplica e intercessão, né? A súplica é um pedido mais específico, tá certo? Mais objetivo, por uma necessidade, ok? Que você, de alguém, às vezes pode ser sua, tá? Mas aqui, no caso, estou usando de alguém, ok? Que você tem ciência. E aí você suplica a Deus por aquela pessoa, por aquela situação. Veja como isso é algo que afeta diretamente a ideia de amabilidade, bondade e fidelidade. Essa disciplina de você suplicar pela necessidade dos outros e de você orar por cura pelas pessoas, não apenas cura física, ok? Cura física, emocional, relacional, ou seja, algo que você está liberando para o outro. É algo que atinge diretamente, libera diretamente essa realidade da amabilidade, da bondade e da fidelidade. Se você não for tomado de amor, de bondade, ok? Para com o outro, essas não são coisas que você faz. Só que
lembra da intencionalidade, né? Pedro diz, junte uma coisa a outra. Pegue isso que você tem e junte com aquilo. Pegue aquilo que você tem e junte com aquilo. Pegue aquilo que você tem e junte com aquilo. Então, comece a fazer. Comece quando você ouvir de alguém sobre uma necessidade da pessoa, sobre uma enfermidade, sobre um problema na casa, na família. Comece a praticar isso. Comece a suplicar a Deus, né, pela pessoa, ok? Comece a orar por ela. Ou seja, o meu ponto aqui é as suas orações, lá na outra, né, eu falei da disciplina da oração que envolve tudo, mas o meu ponto aqui é que as suas orações elas não devem ser orações que sejam voltadas apenas para você, apenas para o seu contexto, ok? Quando a gente tem o outro, ok? As nossas emoções, nossos sentimentos voltados para o outro, então essas disciplinas vão amadurecer e liberar essa realidade do fruto do Espírito através da nossa vida. Amabilidade, bondade, fidelidade. Posso ir? Alguém quer falar alguma coisa? Pode sim. Ok. Próximo grupo de disciplina, e aí a gente já vai indo aqui para o encerramento. Deixa eu ver, passei, né? Passei um pouquinho. Eu vou ser mais rápido aqui. Disciplinas para o corpo, ok? Então, quais são as disciplinas que afetam o nosso corpo? Jejum, disciplina da vigília e disciplina da perseverança. As esferas do fruto do Espírito são amadurecidos e liberados aqui são paciência, mansidão e domínio próprio. E aí tem gente que fala assim, eu preciso de mais paciência. Então, você precisa de mais paciência, então você tem que praticar jejum, você tem que praticar vigília, disciplina da vigília, ou seja, ficar acordado, certo? À noite, para você orar, para você ler as escrituras, para você escutar o Senhor. Mas aí eu acabo dormindo. Não tem problema nenhum se você dormir que você está com seu pai, tá bom? É bom demais de vez em quando dormir no colo do pai. Então não fica com medo de fazer isso e acaba pegando no sono. O máximo que vai acontecer é você dormir no colo de Deus. Então fica lá firme. E disciplina da perseverança. Essa é uma das disciplinas que nós mais precisamos. E as escrituras falam demais dela para a gente e a gente nem sempre dá atenção a ela, certo? Jesus enfatiza o tempo todo a importância de nós sermos perseverantes. O apóstolo Paulo ele usa exemplos como, por exemplo, do soldado, do atleta, certo? Para falar da importância de nós sermos perseverantes. Pedro fala, duas vezes no texto que nós lemos, ele usa a expressão perseverantes. Sejam perseverantes, perseverem. Então, esse é um mandamento, certo? A perseverança é uma disciplina bíblica que nos é dada como um mandamento, não é uma opção. E eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu mais vejo, eu sempre falo isso aqui na minha igreja, é falta de perseverança na vida das pessoas. Começar as coisas é fácil, o difícil é continuar, certo? Então a gente precisa desenvolver a perseverança. A perseverança é uma disciplina que você desenvolve. Eu vou fazer, eu vou começar, eu vou. Mas eu parei, então eu vou fazer de novo, eu vou começar outra vez. Eu fiquei 2 dias sem fazer, então, mas eu vou de novo, eu vou pegar aqui de novo. Veja, sem a disciplina da perseverança, você não ora, você não lê a Bíblia, você não medita nas Escrituras, certo? Então, percebe como elas são interligadas? Você precisa de uma para as outras acontecerem, certo? Então, eu dividi aqui didaticamente, mas elas se intercambiam. E quando você exerce essas disciplinas, essas, esses três últimos frutos do Espírito que estão em você, ok? Não é que você vai fazer isso para você ter paciência. Você vai fazer isso e, ao fazer isso, a paciência vai ser liberada, a mansidão vai ser liberada, o domínio próprio vai ser liberado. Jejum. Na nova aliança, a gente não jejua pelos mesmos princípios da antiga aliança. Na antiga aliança, se jejuava para se obter algo, ok? Na nova aliança, você jejua para aprofundar a sua percepção do noivo, ok?
Ó, Jesus fala assim, ele é questionado. Por que que os discípulos de João jejuam e dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Ele fala assim, porque o noivo está com eles. Dias virão que o noivo será tirado, então eles vão jejuar. Certo? Só que, o que que aconteceu? Jesus diz, o noivo vai, mas ele vai mandar outro consolador que é igual a ele, o Espírito Santo, e ele vai estar para sempre com vocês. Então, qual é a dinâmica do jejum na nova aliança? O jejum na nova aliança é para que eu mantenha a percepção de que o noivo continua presente. Percebe? É relacional. Você não precisa fazer um jejum na nova aliança para você obter alguma coisa de Deus, porque as escrituras dizem que você recebeu tudo que você precisa. Já foi dado. Então, na nova aliança, não jejua para ter algo. Você jejua para ter uma percepção maior, ok? Dele, de quem ele é. Então, como isso funciona na minha vida? Tá? Vou dar um exemplo meu. Eu tenho o hábito de jejuar uma vez na semana. Às vezes eu faço um jejum de dia inteiro, às vezes eu faço um jejum parcial, mas eu jejuo uma vez por semana, certo? Veja, é perseverança. Virou um hábito. Quando você persevera por algum tempo, aquilo vira um hábito para você, tá certo? Então, é mecânico. Não, não é mecânico. Não é mecânico por quê? Porque eu tenho um objetivo, certo? Então, nesse período, o meu objetivo é, ok, a minha oração é, Senhor, expanda em mim a capacidade de te perceber. Abra meus ouvidos para que ele seja mais perceptível a sua voz. Dá-me olhos do reino para que eu enxergue as coisas, o seu mover, a sua mão no cotidiano, de uma forma maior, mais rápida do que eu tenho conseguido fazer. Essa é a minha oração, essas são as minhas orações. É isso que eu estou buscando, é isso que eu estou pedindo, ok? Leve-me a um nível mais profundo de amor. Paulo não ora lá, Efésios 3, para que a gente conheça a altura, a profundidade, né? A gente lida com o amor de Deus como se fosse um negócio assim, cara, o amor de Deus é infinito, é o amor de Deus. A gente precisa, né, se aprofundar, compreendê-lo mais. Então, quando eu jejuo, eu estou buscando, eu estou orando por essas coisas. Eu faço uma vez por semana. Agora, de vez em quando, eu percebo que eu não estou assim muito ligado na presença do noivo. Sabe, assim, eu passei o dia inteiro e não pensei em Jesus em nenhum momento. Eu fiz as coisas, mas eu não pensei nele, entende? Não sei se dá para você entender isso, sei lá, talvez seja nível assim de, assim, quando eu entro nessa esfera de parece que, pô, passou um dia, 2 dias, eu jejuo 5 dias, eu jejuo 3 dias, entende? Assim, o meu jejum é pela busca da percepção da presença. Dias virão em que o noivo não estará, então eles jejuarão. Opa, eu não estou percebendo a presença do noivo, então eu preciso jejuar mais. Faz sentido para vocês? Eu preciso jejuar mais, porque eu não estou percebendo a presença dele. Eu preciso jejuar mais. E aí eu tenho uma prática minha, certo? De tempos em tempos fazer um jejum maior, também com essa mesma busca, né, de uma percepção mais profunda da presença dele. Às vezes eu faço isso no período da Páscoa, da Quaresma, na verdade, e às vezes eu faço isso pós, certo? Que é o período por exemplo, esse ano eu vou fazer agora, que é o período que antecipa Pentecostes. Então, você cria o seu aí, cria o seu jeito, mas cria, ok? Lembra que eu falei lá do nossa vida, corrida, aquele troço? Essa disciplina do jejum, ela tem que caminhar junto com aquela disciplina da simplicidade, ok? Como é que eu, né, simplicidade? Contemplação em silêncio, ok? Por que que eu digo isso? Porque o jejum, na Bíblia, na maioria das vezes, nos fala sobre essa questão do alimento. Mas hoje, por causa dessa complexidade que a gente vive, eu diria para você que não basta você jejuar do alimento, não. Quando você faz jejum, você tem que jejuar também das redes sociais, você tem que jejuar do celular, você tem que
Você tem que jejuar dessas coisas aí, porque essas coisas roubam da gente a percepção da presença. Entende? Então, esse é um período que você precisa diminuir essas coisas, ou se possível, tirar, certo? Ó, avisa lá, ó, os próximos 10 dias você não vai me encontrar nas redes sociais. Não precisa falar que é porque você está jejuando. Você fala, não vai me encontrar nas redes sociais, certo? Então, é um período que você sai, porque você está focado ali, né? Isso é um grande desafio, não é, gente? É um grande desafio isso aqui. Com relação à presença. Com a gente não é? Você vai almoçar com um amigo, ok? Ó, disciplina do corpo. Você vai almoçar com um amigo. Você senta com o cara lá, seu amigo, sua amiga. Rapaz, isso aqui atrapalha demais a presença, um com o outro. Porque vira e mexe, você está olhando para o celular. Né? Vira e mexe, você está. Então, tem que jejuar disso também. Jejum da nova aliança não é sacrifício. Então, se você está jejuando e você, sei lá, está se sentindo muito mal, está passando mal, não tem problema nenhum. Você comer uma fruta, você tomar um suco, você não está pecando, ok? Não é sacrifício, certo? De novo, precisa de perseverança. Às vezes você começa a passar, não é assim, estou passando mal, já vai comer. Não, às vezes você perseverar um pouquinho, o negócio vai para frente, tá certo? Mas às vezes eu vejo pessoas assim que estão fazendo aquilo como um sacrifício terrível. E não é isso, gente. Jejum não é. Nova aliança o jejum é prazer, ok? Prazer. Disciplina da vigília, eu já falei um pouco. A gente, no passado, nós tínhamos bastante isso nas igrejas, né? Era comum igrejas fazerem vigílias de oração, né? Hoje isso se tornou muito raro. Vigília não é só você ficar acordado. Eu, na maioria das vezes, eu faço vigília assim. Eu acordo mais cedo, na verdade. Certo? Então, eu passo na temporada, por exemplo, essa semana eu vou acordar 4 horas da manhã e eu vou orar das 4 horas às 5, das 4 às 5h15. Isso é vigília. Então, vigília não é só você ficar acordado à noite. A vigília é um período que você pega, por isso que chama vigília, para você vigiar. Ok? Então, você está vigiando em oração. Às vezes você pode fazer 3 horas da manhã. Ok? Isso aqui é muito legal porque isso tem uma interação com Deus também. Comece a pensar assim, por um tempo, Deus me acordava sempre às 3h15 da manhã. 3h15 eu acordava. No começo, eu, eu tinha isso como meio assim, pô, 3h15. Mas depois que começou a acontecer com uma certa frequência, eu comecei a entender, Deus está me chamando para um tempo de vigília. Então, quando eu acordo 3h15, eu não volto a dormir imediatamente, mesmo que eu fique na cama. Eu oro, eu falo com ele. Senhor, tem alguma coisa que o senhor quer falar comigo? Eu estou aqui, eu estou te ouvindo. O senhor quer me mostrar algo? Eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Da minha experiência, isso tem a ver com a meu chamado. Nesses contextos, muitas vezes, eu recebi mensagens, pregações inteiras. Tem um texto na minha cabeça, eu pegava um papel, o meu celular, anotava e começava a vir um monte de ideias. E eu tinha ali uma mensagem que ele me deu. Ele me acordou para me dar, né? Às vezes vinha o nome de alguém e eu gastava um tempo orando por aquela pessoa, ok? Então veja, paciência, mansidão, domínio próprio vão ser desenvolvidas na sua vida à medida que você executar essas práticas, ok? Aí Paulo termina dizendo assim, ó, contra essas coisas não há lei. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, isso está em você. Se elas vão fluir de você. Você não precisa da lei, certo? Do seu esforço para que elas venham para você, para que elas sejam produzidas em você. Não precisa, porque elas estão em você.
Aí, o que que vai acontecer se você pratica as disciplinas? O que está em você flui de você. As pessoas, com o passar do tempo, veja, João 7, 37 e 39, Jesus diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem de mim beber, do seu interior fluirão rios de água viva. E João diz assim: ele estava falando do Espírito que ia ser dado, porque até aquele momento o Espírito não havia sido dado, porque Jesus não fora glorificado. Então ele estava falando de nós, porque Jesus já foi glorificado e o Espírito já foi dado. E o que o texto está dizendo é que o Espírito não foi dado para ficar retido. Do seu interior fluirão rios de água. Então, a vida do Espírito me foi dada para que a vida dele que está em mim flua através de mim. As disciplinas espirituais, elas servem para isso, para desobstruir aquilo que impede o fluir do Espírito através da minha vida. Então, à medida que você pratica essas disciplinas, você não vai precisar falar, você vai ver e as pessoas vão ver, certo? Mais amor, mais alegria, mais paz, mais longanimidade, mais benignidade, mais bondade, mais fidelidade, mais mansidão, mais domínio próprio, fluindo através da sua vida. Amém, amém. Obrigada, pastor Ricardo. Agora eu estou acompanhada, então se tiver algum gritinho, é uma integrante especial que está aqui conosco, tá bem? Que Pessoal, nós vamos linda! agora. É, Obrigada. vovô Essa é... ama. Aí, Catarina, está dando sucesso. Que bom. Pessoal, eu estava aqui. Que aula abençoada, hein? Adorei. Eu vou mandar aqui para vocês que eu sou professora, eu amo mapa mental, viu, pastor? E aí você estava colocando, eu falei, gente, precisa ter um mapa mental com resumo disso, porque também como mãe, a minha memória não funciona a mesma coisa. Então eu falei, eu preciso lembrar disso, então eu fiz aqui na inteligência artificial e mandei no nosso grupo o resumo, tá bem? Uma aula foi Que maravilhosa, legal. mas não acabou. A gente vai ter a divisão agora dos grupos, tá bom? Então eu já mandei no nosso grupo esse mapa mental para ajudar vocês a responderem as perguntas. Então, antes de ir para os pequenos grupos, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera, dar um sorrisão, que ninguém vai ser mais bonito que essa piquitutinha aqui, mas vai ser muito bom para a gente tirar uma foto junto de recordação, fazer uma oração e aí vocês conversarem sobre o que nós estamos falando, tá bem? Porque nada como poder responder as perguntas para a gente ir podendo consolidar aquilo que a gente está falando. Tá bem? Todo mundo pronto? Não vai precisar voltar para cá, tá bem? Como a gente já terminou um pouquinho depois do nosso tempo, depois das duplas, eu vou esperar vocês terminarem para fechar a chamada, mas aí vocês vão ter tempo de qualidade. Todo mundo Ô, apareceu? Débora, Sara, diga. nossa, eu tinha, me pareceu que tinha alguém que tinha levantado a mão aqui. Eu não sei se tem alguém que ficou com Não. Ah, a alguma Priscila, dúvida. A Priscila, quer falar Priscila. rapidinho? É. Eu só queria um segundinho aqui, só para compartilhar que o pastor estava finalizando aí e eu estava em lágrimas aqui em casa, porque Aleluia. ontem eu estava numa conversa, né, com algumas irmãs. A gente se reuniu na casa de uma das irmãs para compartilhar. E eu falei sobre isso, sobre os meus anseios aí, a minha dificuldade com as disciplinas da graça, né, que eu aprendi agora. Fica muito mais fácil da gente compreender isso, né? E aí eu falei justamente assim sobre isso, sabe? Que eu queria que fluísse de dentro de mim tudo isso, que eu tinha muito medo de ser algo mecânico, né? Essa questão de, todos os dias eu vou abrir e vou ler a Bíblia, todos os dias eu vou me ajoelhar para falar com Deus, mas eu sempre tive esse medo de acabar fazendo isso para cumprir um protocolo que o crente tem que ter, né? E aí as irmãs conversaram um pouco comigo também, falando a respeito disso, que a gente precisa ter essa disciplina, mas que quanto mais a gente busca, né, quanto mais a gente pede isso, mais o Senhor nos concede. E aí no final elas falaram que, já que, né, eu estava com esse incômodo todo,
era porque justamente o Senhor estava me chamando para isso, né? E aí hoje a aula todinha foi muito, faz muitos sábados que eu quero participar desses EAD Pockets e eu nunca consigo. E hoje o Senhor preparou também, mesmo na correria aqui com a bebê, mas o Senhor preparou e foi maravilhoso, assim. Só agradecer mesmo a vida do pastor Ricardo, da Nani, de todos vocês aí, porque foi tudo assim, muito maravilhoso, um maná do céu mesmo, para minha vida e acredito que para a vida de todos que estão aqui. Deus abençoe. Amém. Que bênção, Obrigado pelo Priscila. Obrigada testemunho. pelo seu feedback também. Vamos tirar nossa foto, então? Sorrisão. Gente, todo mundo com bebê, adorei. Quem não tiver, arranja um bebê aí de mentira. Tô brincando. Vamos lá. Quem tem bebê aprende duas vezes mais, né? Não, porque o sacrifício do bebê solano. Mas aqui Sorrisão, eu vamos sou lá, gente. Não... vovó, tá, Sara? Aqui é Então, não, vovó. tá ótimo. O importante é ter bebê aí, que traz a alegria e o caos, e enfim. Vamos dar um sorriso. Aí, até a Catarina olhou, gente. Muito bom, muito bom. Deixa eu copiar aqui e colar para não perder. Vamos orar? Alguém pode orar aqui, porque a minha concentração acabou, gente. Quem pode fazer uma oração abençoada aí, rapidinho, para a gente, para a divisão dos nossos grupos? Eu escolho? Priscila, você pode orar para a gente, por favor, rapidinho? Amém. Senhor, te damos graça, Pai. Te damos graça por este momento tão precioso, por este momento tão especial que o Senhor nos reservou nesta manhã, Jesus. Pai, queremos te louvar e te bendizer, Senhor, porque mesmo em meio às nossas falhas, às nossas angústias, o Senhor nos ouve, o Senhor está presente ao nosso lado em todos os momentos. O Senhor está nos chamando para mais perto de ti, Jesus. Pai, te louvamos e te bendizemos pela vida do pastor Ricardo e de cada um dessa equipe, Pai, que se programou, que se planejou para oferecer, Senhor Jesus, esse aprendizado para nós. Deus nos ajuda, Pai. Nos ajuda a praticarmos tudo aquilo que nós aprendemos. Nos ajuda, Senhor Jesus, a lembrarmos de tudo que foi ensinado aqui. E quando surgirem os momentos de desafio, Senhor, quando a perseverança estiver escassa em nossas vidas, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos guiar, Senhor, e nos levantar mais uma vez, Pai. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo teu amor que é infinito, Pai, por cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, Amém. Jesus. Obrigada, obrigada, gente. A Nani vai fazer a divisão agora, é só vocês aceitarem, tá bom? E vocês vão É, ter um tempo à vontade para conversar. Enquanto isso, eu vou ficar aqui com o pastor Ricardo também, que a gente pode responder as perguntas com muita calma. E vocês podem ter esse tempo juntos também. As perguntas estão no grupo, tá bom? No nosso grupo de WhatsApp. Já estão recebendo alguma notificação aí? Ah, maravilha. Pastor, obrigada, muito bom. Eu queria aproveitar para perguntar se o seu estudo foi assim, baseado. Eu imagino que tiveram várias fontes, né? Bíblia, experiência de vida, algum livro específico. Não, eu não tive livro assim, né? São coisas que eu já li passado, mas para elaborar o estudo eu não tive um livro X, né? É mais daquilo que eu tenho vivido, experimentado. Mas livros a respeito disso, tem o do Richard Foster, né? Que é Celebração da Disciplina, que é bem clássico. Sim. Tem os livros do Dallas Willard, né? Também Uhum. são livros que trabalham essa questão, alguns deles, né? Sim. Mas essa escritura, essa classificação que eu fiz foi minha mesmo. Não foi. Bom, foi uma bênção. Acho que nos ensinou bastante, né? E eu lembrei principalmente por causa do livro do Foster, né? Porque eu falei, ah, gente, esse livro é tão legal. E às vezes ele não está conhecido. Então, é, mas eu gostaria só da gente indicar, né? Se possível, a gente indicar alguns livros lá no nosso grupo, porque sempre tem alguém que quer aprofundar, e hoje tem tantos audiobooks, essas coisas, e eu acho que é uma forma da gente estar também pensando e refletindo sobre as disciplinas, né? E aqui as duas Uhum, perguntas que nós temos para responder qual que tem desafiado, né? A uhum. começar.
Eu gostaria de compartilhar todas para mim. Todas estão um pouco pendentes. E assim, para quem for assistir depois também, é legal que a gente vê que tem outras mães, mãe de bebê. É uma outra fase de vida e também aproveitar para pedir um conselho, a sabedoria de um pastor, avô, de como lidar. Porque sim, não, eu concordo que o mundo é caótico em relação às demandas que a gente tem. Mas muitas vezes, como mulher, aqui, num curso, e eu tenho que ficar com a minha filha no colo, porque ela não, ela tá chorando se ela tá com o pai. Como que a gente lida com isso, né? Quais são os seus conselhos para que a gente possa exercer essas disciplinas em meio às circunstâncias do ciclo da vida mesmo? Uhum. Legal. Isso é muito importante, é uma pergunta muito relevante, porque, na verdade, a gente cria padrões do como, e Deus não criou isso, né? Então, por exemplo, num período como você está vivendo, eu tenho a minha nora aqui, acabou de ter o nosso quarto netinho, né, o Oda, e ele está com um mês. É, o melhor tempo, o melhor momento para ela orar é quando ela está amamentando ele, certo? Quando ela estiver amamentando, ela ora, né? Uma mãe com criança pequena como você, por exemplo, que já está um pouquinho maiorzinha, né? Às vezes, na hora que você está fazendo alguma coisa na sua casa, na hora que ela está dormindo e você está, sei lá, lavando a louça, é um bom momento para você adorar. Bota uma canção ali, enquanto você lava a louça, você adora. Entendeu? A gente criou uns padrões que, às vezes, tem aquela ideia, se você não parar tudo que você está fazendo e não tiver só ali, então você não está orando, você... Não, isso não é assim, entendeu? As escrituras não mostram isso assim. É óbvio que é muito bom quando a gente consegue fazer isso assim, mas você não está deixando de fazer por não conseguir, né, esse modelo, Tá, entendeu? sim. Que Eu a acho. gente acabou convencionando. E aí, eu acho que por fases, né, próprias fases da vida que a gente vive, você vai ter algumas dessas disciplinas que elas vão ser mais ativadas, né, mais buscadas do que outras, porque é a própria fase que você está vivendo, né? Então, por exemplo, nessa fase que você está, o que minhas noras têm com as filhas, não é uma fase que você consegue desenvolver com profundidade a disciplina do estudo. Você não vai Aham, conseguir, entendeu? tá. Você não vai ter concentração, você não vai ter. E tá tudo certo. Apenas entenda que bom, essa disciplina aqui não é uma disciplina para esse momento da minha vida, eu não vou conseguir fazer isso, né? Por isso que eu gosto mais da expressão disciplinas da graça, né? E não disciplinas espirituais. Primeiro, porque Uhum. elas não são só para o nosso espírito, como eu mostrei, é espírito, corpo e alma. E segundo, porque elas são mediadas pela graça de Deus. O que eu mostrei lá, no fim, Paulo fala: contra essas coisas não há lei. Ou seja, elas não são frutos da lei, elas são frutos da graça de Deus na vida da gente. Então, se é da graça, eu não preciso ficar preso, né, achar que eu tenho que sempre, né, fazer daquele jeito, Sim. tem sempre que ser, né? Não, você vai ter essa percepção. Vai chegar fases na sua vida que você vai conseguir praticar mais a disciplina do estudo, né? Ela vai chegar um momento que ela vai para a escola, né? Você vai mandar ela para a escola, você vai ter um tempo Sim. livre para você poder estudar, ler as escrituras, entendeu? Eu perguntei, pastor, mas eu já sabia um pouco a resposta, porque eu acho bom a gente confirmar, né? E eu percebo Uhum, justamente isso, que é a gente aprender a viver num novo ciclo. Então, eu não me sinto menos crente, porque muitas vezes eu não consigo ouvir a palavra toda de domingo, está bem comum, porque geralmente eu tenho que sair para amamentar, ou minha neném começou a chorar. Então, são muitas coisas que a gente tem que ir aprendendo, mas você vai aprendendo sobre o amor de Deus também. Então, hoje, uhum, eu tinha vários medos antes de ser mãe, e hoje eu olho para ela e falo: gente do céu,
Tipo, parece que você entende outras coisas que te geram também maturidade. Então, é em meio ao caos, você pedir ao Senhor o domínio próprio, né? Hoje ela não está numa fase tão desafiante, mas daqui a pouco ela já vai estar testando meus limites. Então, eu vejo também a maternidade, a paternidade como um processo do Senhor, né? Um processo de santificação na nossa vida. E hoje, eu sou uma pessoa que missão dada é missão cumprida. E para quem é assim, é muito difícil, porque, tipo, você não consegue nem seguir um raciocínio às vezes, entendeu? E aí eu já fico, tipo, poxa, eu não tô fazendo as coisas com qualidade. Só que Deus está trabalhando em mim também, porque muitas vezes a gente, pelo menos no meu caso, você vai adquirindo experiência e você faz as coisas com muita facilidade. Mas aí o fato de você ter um filho te traz uma vulnerabilidade novamente, no sentido de você lembrar que tudo vem do Senhor. Então, eu queria só compartilhar isso também com quem for ouvir depois. Eu acho que é entender o momento do Senhor na nossa vida e que todas as disciplinas elas são maravilhosas e que a gente possa internalizar e ter o nosso momento de oração e conseguir entender o que que o Senhor tem ministrado no nosso coração em meio aos desafios. Que eu acho que isso vai ser uma coisa muito pessoal. E só quando a gente realmente conseguir sentar e tirar aquele tempo, por exemplo, você falou sobre amamentar, é justamente o que eu faço. Então, muitas vezes ela estava amamentando e eu ia e lia a Bíblia, conseguia fazer um devocional. Então, várias vezes eu acordo e na madrugada eu falava, não acredito, né? Tipo, já tô aqui então, Deus, vamos lá. Me ajuda, me ajuda a continuar. E aquela oração, ou às vezes tá aquele caos, e aí você, eu vou botar uma música. Foi isso, na hora do almoço, tava aquele caos. Eu falei, vamos escutar uma música. E a gente cantando a música junto, ela me olhando assim. E eu falo, tudo isso também é o processo do Senhor, né? Tudo isso é adoração. E eu creio que é sobre Exatamente, isso. A gente exatamente. vai Uhum, aprendendo a adorar de forma diferente também. exatamente. Quando você está com as crianças pequenas, você vai ter um bom tempo de adoração com três palavrinhas. Exatamente. Não, não com, sei lá, quem que é, né? Não com Aline Barros, não com, né, com os três palavrinhas. Eu levo minhas netas para cima e para baixo no carro, vovô, põe três palavrinhas. Eu não ouço as canções, mas eu estou adorando com os três palavrinhas. E também o ensinar, né? Porque o Senhor nos permite que a gente tenha família e também sirva na igreja para a gente aprender a ensinar as pessoas. Porque esse é um ato Uhum, de aprendizagem, mas também você aprende para que você ajude outras pessoas. Então você vai ajudar sim, uma criança que não sabe nada, então você vai explicar a história de Jesus e às vezes vão vir perguntas, você fala, eu não tinha parado para pensar nisso. Porque as crianças são questionadoras e eu acho que tudo isso faz parte para a gente aprender. Mas, pastor, eu quero te agradecer, agradecer pelo seu tempo, te liberar. Um beijo, tchau, tchau, Deus pastor. abençoe. Amém.